Muito bem, nação. Bom dia, né? 11 horas e 46 minutos. Estamos aqui com vocês numa live onde nós vamos estar fazendo a primeira parte, de novo, do livro Timbuktu from Babylon, que é esse livro que vai contar uma história, um livro que só existe fisicamente, por enquanto, na Inglaterra. É um livro todo em inglês, mas temos a tradução em português e também já tem a tradução na língua portuguesa disponível no Google. Para você que ainda não tem a sua tradução, você pode entrar no Google e baixar o Timbuktu from Babylon, de Rodolfo Windsor. É um livro sensacional, que ele vai falar do povo preto, do antigo povo preto, da história do povo preto no mundo, tanto na Arábia Saudita, como na África, e como em todas as partes do planeta, inclusive na própria Espanha. Porque na Espanha já haviam pretos, foi na Espanha que os visigodos, que depois os visigodos eles partem para um lugar chamado Germânia, que hoje nós conhecemos como Alemanha, e os visigodos, que são os alemães, eles tiveram, aliás, eu acredito, né, que os visigodos foram os que mais tiveram contatos com o povo preto, com contatos mais amistosos, de bons tratamentos, veio a partir dos alemães. E o livro Timbuktu from Babylon, a história do livro, é a história somente contada de quem são o povo preto, de um modo geral. Quem são as pessoas que se encontram na África, quem são as pessoas que se encontram na Ásia, as que se encontram na Europa. Esse livro, ele traz uma tratativa minuciosa de cada detalhe do povo preto, desde a época da libertação do povo lá do Egito até os dias de hoje. Então ele vai sempre falar da posição do povo preto. Então, nós temos que ter cuidado com o judaísmo que se encontra aí hoje, que não é o verdadeiro, porque eles estão pegando trechos desse livro que falam dos hebreus ali na Espanha, que vem assim, os judeus na Espanha. Então, quando o livro fala de judeus na Espanha, então quem é do judaísmo, e somente quem se encontra no judaísmo, logo ele começa a assimilar o seguinte: esse livro está falando dos judeus na Espanha. Então, se esse livro está falando dos judeus na Espanha, então esse livro está falando dos judeus sefaditas. É a primeira coisa que vem na cabeça dos judaizados. Só que judeus na Espanha eram os pretos hebreus que se encontravam ali, naquele momento. E é exatamente disso que o livro está falando. O livro não está dizendo em nenhum momento que aqueles judeus na Espanha do livro de Timbuktu from Babylon esteja se referindo aos judeus sefaditas. Então, qualquer pessoa hoje que pegar esse livro e querer ensinar esse livro dentro de uma ótica judaica, ele vai fazer uma salada mista. Ele vai pensar, ou ele vai querer levar a pensar, que os judeus da Espanha, de Timbuktu from Babylon, são os judeus sefaditas, que são os espanhóis e portugueses. Isso é um yin-yang
que se a pessoa não tiver muito bem resolvida na questão do conhecimento histórico, ela vai se enrolar, vai ensinar tudo errado de novo e vai abrir bandeira para aqueles que assaltaram o nosso país na maior cara de pau, né? Na maior cara dura. Quando você pega ali nos meados dos anos de 1400 para 1500, que começaram ali a assaltar o solo brasileiro, foi exatamente esses judeus askenazi e os judeus sefaditas os que foram e ainda continuam sendo os grandes culpados da vida do povo brasileiro ser esse fracasso que é, principalmente na vida financeira. Eu estava reparando uma coisa nesses últimos dias, que você pode reparar que muitos lugares onde o pobre frequenta, o rico não vai. E aqui eu vou levantar duas bandeiras. Eu vou falar aqui daquilo que nós temos analisado, que primeiro, ser pobre não é uma honra. E ser rico não se torna o caminho. Eu digo que nós temos que ser justo. O justo, ele não aceita nem a pobreza nem a riqueza. Você sabia disso? Esse vídeo vai ter novidade para você. A pessoa, quando ela é justa, ela não aceita ser nem rica nem pobre. Ela reivindica uma vida na justa medida. Você sabe que isso está escrito no livro de Provérbios. Você abre em Provérbios, não vou dar capítulo e versículo aqui, porque primeiro que eu não me lembro do capítulo e do versículo, só me lembro do versículo. Então depois a gente faz um vídeo legal. Mas o justo, ele não aceita nem a riqueza nem a pobreza, mas ele aceita uma vida que lhe dê uma justa medida. Quando você aceita a pobreza demais, você não está sendo justa, pelo menos com você. E também não está sendo justa com quem tem mais do que você. Porque geralmente quando nós falamos assim, não, eu quero viver pobre, eu quero morrer pobre, o importante é ser salvo. O importante é morrer com Jesus, não é isso que as pessoas dizem? Só que isso é uma injustiça. Se você coloca esse conceito na tua vida, de que você hoje está sendo escolhida porque você é pobre, você pode reparar na Escritura que não existe nenhuma salvação para quem é pobre. Existe o Criador não esquecer dos pobres. É uma coisa. O nosso Pai amado, ele não esquece dos pobres, realmente. Mas nenhum momento está dizendo que pobreza são critérios para nós entrarmos em Sião. E também o contrário é verdadeiro. Nenhum momento está dizendo que se você for rico, você vai ser salvo, que você vai entrar em Sião. Não. Você ser rico ou você ser pobre não te coloca em condição de destaque, não te deixa você em evidência. Aquela ali é muito pobre, vamos salvar ela. Aquela ali é muito rica, vamos jogar no inferno. Mas aí a pessoa vai ler a parábola do Lázaro, do mendigo e do rico, o Lázaro e o rico. O Lázaro, ele era mendigo, e aí a pessoa lê aquilo ali, lê aquela passagem, e ela bota na cabeça dela, claro que a religião ajuda muito a pessoa a entender mal essa passagem do rico e Lázaro, porque você sabe que o rico, quando morreu, ele foi jogado no inferno, e você sabe que Lázaro foi levado ao paraíso, ao seio de Abraão. Muito bem, isso era uma parábola, tá? Até porque nessa época, quando o Salvador conta isso, o Abraão ainda não estava no paraíso. Então, qual é aqui a grande deixa desta palavra? Que o Lázaro, ele não foi salvo porque ele era pobre. E aquele homem não foi condenado a ser jogado no inferno porque ele era rico.
Aquele homem, vamos um por um, parte por parte. Para depois você que é rico, está assistindo esse vídeo, você não fique pensando que, porque essa sua história está dizendo que só os pobres serão salvos. Negativo. Mas aquele pobre, ele foi agraciado para ir ao seio de Abraão após vida, porque aquele pobre, ele mostrou que mesmo ele na injustiça da pobreza, ele não cometeu nenhuma injustiça com ninguém por causa disso. Aquele pobre poderia dizer assim, eu vou assaltar a casa desse rico, eu vou assaltar aquela mulher, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu sei que é uma injustiça eu assaltar, mas eu também estou injustiçado na minha vida. Ele podia fazer isso, mas em nenhum momento aquele homem, o Lázaro, ele cometeu injustiça por ele estar sendo injustiçado. Isso foi um peso muito grande que determinou diretamente após a morte a ida dele através de anjos sendo levado para a residência. Você sabe que segundo a Escritura, após a morte de uma pessoa, ela é levada para um lugar. Porque você não sabe o caminho de nada depois que você morre. Imagina se você morresse e alguém dissesse, você morreu, vai para o inferno. Onde é que é o inferno? Ninguém tem condições nem de seguir nada em vida e muito menos em morte. A alma com o corpo já não sabe para onde vai, imagine ela depois de morte, do corpo morto. Quer dizer, toda a alma é levada para uma residência. E todas essas residências, elas são temporárias. Você sabe que a morte não vai existir para sempre, né? O que é uma boa notícia. Mas existirá uma segunda morte, que essa daí nunca mais vai acabar. Deu um pouquinho de frio no pescoço, um calafriozinho dá, né? A gente fica, imagina. Boa notícia, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que a morte não dura para sempre. Essa morte de hoje. E a péssima notícia é que vai existir uma segunda morte. E essa segunda morte acabou. Então você veja que o nosso povo precisa entender a sua história. A história dos pretos, nação, não adianta fazer vista grossa. Você que é de pele branca, você que é de pele preta, você que é moreno, você que é jambo, você que é russo, não interessa se a coisa está sendo levada, como muitos às vezes dizem, para o caminho do racismo. Nós não podemos fazer vista grossa. A história do preto, gente, ela tem que ser decidida. Como assim, Edson? Dando riqueza para o preto? Não. A riqueza do preto é uma consequência. A pobreza do povo preto é uma consequência. A maior riqueza que esse povo preto, que o nosso povo preto, principalmente do Brasil, na América, pode ter, é, de novo, ter o direito de recuperar sua identidade. Porque o povo preto, principalmente no Brasil, é um povo que não sabe quem é. O povo preto não conhece a tua origem. Nos venderam várias origens, mas não nos deram a origem correta. E o livro Timbuktu from Babylon, para quem lê ele e tiver mergulhado no judaísmo, ele é um perigo. Porque muitos estão pegando o livro Timbuktu from Babylon, mas estão associando ele ao judaísmo, estão explicando ele com as nuances judaicas. E a partir do momento que alguém pega uma religião e aplica um livro de história, essas pessoas estão fadadas ao erro e estão fadadas a levar outras pessoas também ao engano. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando você pega o livro Timbuktu from Babylon e você vai lá embaixo, lá na página 16, lá no finalzinho também na 116, e você lê ali os judeus na Espanha, quem conhece o judaísmo vai logo pensar que são judeus sefaditas. Porque realmente os judeus sefaditas, eles são espanhóis e são portugueses.
E os judeus askenazi são os ingleses e os franceses. E os judeus da Bíblia são os astecas, os maias e os incas. E os pretos, que chegaram aqui em navios tráficos negreiros. Então, a partir do momento que você lê um livro desse e você não conhece a história dos espanhóis, a formação de Portugal, quem são os ingleses e franceses nos livros de histórias, principalmente para quem já leu a História Secreta do Brasil, volume do 1 ao 6, a História Geral da África, da Rainha Ranavalona, os 9 volumes. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer esses documentos preciosíssimos, tudo que você lê hoje, você vai levar para o lado religioso. E a religião judaica, principalmente no Brasil, ela não pode mais trabalhar para enganar pessoas, dizendo que são judeus aqueles que não são, enquanto os que são chamados hoje de favelados, pegam um trem lotado, ônibus cheio, ganham salário mínimo. Então, as pessoas que hoje deveriam estar sendo chamadas de povo hebreu da Bíblia do Almeida, essas mesmas pessoas não sabem e não têm noção de quem elas são. Se eu chegar para minha mãe e dizer para ela: mãe, a senhora faz parte dessas 12 tribos de Israel que está aqui na Bíblia, minha mãe não vai acreditar. Porque quando nós nascemos e crescemos, nós não aprendemos isso em sala de aula. Nós não aprendemos isso nas faculdades. Você pode fazer um tour por todas as universidades da onde você mora e ficar perto de vários grupinhos de estudiosos que você não vai encontrar ninguém comentando sobre esse assunto. E eles estão tentando resolver a história dos pretos através de movimentos. Movimentos como Beleza Afro, Cultura Negra. Movimentos que estão nascendo agora. Você sabe que o Nubank, o Banco Nubank, ele é um banco que está tendo uma polêmica muito grande com o Nubank. Porque o Banco Nubank, eles estão querendo mudar a história do povo preto. Tem uma rede de televisão, a Record, que eles estão com uma ideia de trazer muito povo preto para a televisão. Ou seja, a consciência, talvez, em algum ponto da história, está pesando para alguém que está tentando e que está imaginando que eles vão resolver os problemas desse povo, dando para eles empregos, dando para eles dinheiro, dando para eles posições que antes não tinham. Mas isso não faz reparação. Isso faz com que eles se mantenham no engano, e ainda agradeço por estar enganado por uma troca de prato de lentilha. O que a gente precisa avisar o mundo, o que nós precisamos avisar à humanidade, é que uma vez que se rejeita o povo preto do Brasil e de muitas partes do mundo, estão rejeitando as 12 tribos de Israel, onde todo mundo gostaria de ser. O evangélico, por exemplo, ele aprende que nós devemos estender nossa mão para Israel. Aí a pessoa vira lá para aquele Israel falso de hoje, estende a mão para um lugar que não é verdadeiro, abençoando um povo que também não é verdadeiro, pelo qual a Escritura pede para abençoar. E nós olhamos para um pretinho, às vezes, que é o vizinho, que é o nosso irmão, que é o nosso amigo, que é o nosso colega, e não fazemos caso dessas pessoas. E os próprios pretos também não aceitam essa história de que eles são os hebreus, porque eles se acham indignos. Existem duas coisas no mundo, uma se chama caridade e outra generosidade. Você sabe que o rico, ele não aceita a caridade quando é feito para ele. E o pobre,
ele não aceita generosidade porque ele acha que isso não é para ele. Qual é a diferença de caridade para generosidade? Caridade é quando você vê uma pessoa que precisa muito e necessita e você dá aquilo para ela porque ela precisa. E generosidade é quando você vê uma pessoa que você ama muito, embora ela não precise, mas você dá para ela mesmo ela não precisando. Caridade é bem uma coisa assim mais focada para quem está mesmo na dependência, para quem está na escassez. E a generosidade, por exemplo, vamos pegar aqui, eu tenho um celular. Esse celular aqui. Aí tem uma pessoa pobre que ela não tem celular. E tem um rico que tem 2, 3 celulares. Ele ama celular. Aquele ali é um colecionador de celular. O que seria caridade? A caridade seria assim, ó. Ô, fulano, tu tem celular? Pô, não tenho, sou pobre, ganho muito mal. Pô, cara, vou te dar esse celular para você. Isso é uma caridade. Esse mesmo celular que você deu para ele, você tem um outro. E você quer presentear o rico, mas o rico tem 3. Mas você gosta tanto daquela pessoa rica que você chama ela, olha a diferença. Ô senhor, estou vendo que o senhor tem 3 celulares, né? O senhor gosta, eu sou colecionador e tal. Poxa, eu queria dar isso aqui também para o senhor. De presente para o senhor lembrar de mim. Tá? Toda vez que o senhor for, o senhor olha para o celular aqui, fui eu que te dei, tá bom? Tá bom. Isso é uma generosidade. E quando você dá alguma coisa para um pobre generosamente, ele diz, não precisa, Deus o livre, que isso, não, quem sou eu? O pobre não conhece o caminho da generosidade. E o rico, ele não aceita o caminho da caridade. Você não pode chegar para o rico e falar assim, ô senhor, tu tem 3 celulares, toma mais um aqui, porque esse aqui é melhor do que esse aqui vai ajudar o senhor. Ele não quer, o rico não aceita essa ajuda. O rico faz caridade, mas ele não aceita caridade para ele. E o pobre, ele faz generosidade para os outros, mas ele não aceita quando a generosidade é para ele. Você compreende? É bem assim. Então nós vivemos num mundo onde a mentira ela está sendo empregada de maneira muito rápida. E vou te falar uma coisa para você. Assim como a verdade está na internet, a mentira também está. Assim como a verdade se encontra na televisão, a mentira também está na televisão. A verdade está na política, a mentira está na política. A verdade está na faculdade, a mentira está na faculdade. E o problema não é a verdade e a mentira, é a pessoa pegar um livro desse e construir um trabalho baseado em fatos mentirosos, mudando a ordem das coisas, trazendo um outro nicho de entendimento. Quando você leva a pessoa a entender algo que está tão simples aqui de maneira errada, eu vou dizer que essa pessoa tem uma capacidade fenomenal da hipnose. Você só consegue convencer uma pessoa que o amarelo é verde se você hipnotizar ela. O livro todo de Tiburcio Tufão Babilônia, ele fala apenas do povo preto. Por que eles passaram o que passaram? Porque hoje essa divisão geográfica, essa construção de diferença racial, de diferença econômica, de posição desprivilegiada na sociedade, é isso que o livro está falando. Então vai falar de Arábia, vai falar de Etiópia, vai falar de Salomão, rainha de Sabá, Davi. E eu estou vendo pessoas pegando esse livro e dizendo, querendo convencer que os judeus verdadeiros da Bíblia do Almeida são judeus sefaditas. Não pode, é impossível. Primeiro que os judeus sefaditas, eles são os espanhóis e portugueses. E foi eles que foram os primeiros a invadir a América. E matar, destruir e esconder a história que já começou através dos astecas, incas e maias. Tanto que os incas, eles recebem o nome de índios. Veja, o mesmo índios, incas. Eles tiraram o cais e colocou Dios. Então, em vez de chamar de incas na América, eles chamam de índios. E isso não é muito legal. Então, uma pessoa que pega um livro desse aqui, se começar a trabalhar esse livro, por exemplo, na internet, no YouTube, vão falar besteira, vão levar muita gente para o precipício e vão favorecer aqueles que estão rindo. Porque descobriram alguém que começou a trazer para eles
uma solução para caso alguém conheça a verdade. Se eles perderem a fama de judeu askenazi, pelo menos eles continuam passeando pela riqueza, mas com a capa de judeus sefaditas. E muitos professores hoje, se não estudar os astecas mais incas e não assimilar a história do Brasil com a Bíblia, vão continuar também, mesmo sendo professores, enganados. E o medo que o sistema tem dos professores abrir os olhos, o medo que o sistema tem dos professores falar assim, opa, calma aí, eu tenho ensinado vários anos às pessoas uma coisa na história do Brasil, quando eu estou vendo aqui outra coisa. Quer dizer, se os professores começarem a abrir os olhos, o ruim é que os professores eles não podem bater muito de frente, porque o seu ganha-pão está ali, o seu salário está ali. É complicado, né? Tem aquela coisa de cassação de carteira, perder status, tem tudo, toda uma jogada, tem família para sustentar, tem contas para pagar. Então, muitas vezes, tem certas coisas, tem muito professor de história do Brasil, e não só de história, que sabe da verdade. Mas ele trabalha, ele é concursado, ele é um funcionário público, ele não pode chegar ali, que nem o Edson Silva História faz, abrir um canal na internet e despejar toda a sujeira que fizeram com o nosso povo. Mas eu tenho certeza que muitos professores, quando vê o canal Últimos Dias, vibram, tossem. Teve uma irmã que ela quis me presentear no dia dos professores. Eu falei, irmã, eu não sou professor, eu sou instrutor. A minha formação só me dá condição de ser instrutor, mas não professor. Mas, não, para mim você é o meu professor. Tá bom, então, me deu um presente aí. Mas muitos professores honram o trabalho que a gente faz, porque talvez nós estamos sendo porta-voz de muitos professores que gostariam de falar o que nós falamos aqui, mas no momento eles não podem falar. Analisam bem como que isso é extremamente interessante você entender. Então, quando você lê o Timbuktu from Babylon, principalmente na página 1, Timbuktu from Babylon, gente, ele fala de uma história de raças negras antigas, incluindo os hebreus negros. Você vê isso logo no início do livro. Você vai lá, você abre o livro, Timbuktu from Babylon, né? E você encontra já logo ali, tá, essas informações do livro. Você vai lá, você pega, caramba, nossa, Timbuktu from Babylon, pô, legal. Você analisa os fatos. Você vai ali, quer que está em inglês, isso aqui está em inglês, ó. Mas olha aqui, ó, tá vendo aqui? A History of the Saint Black Race, I claimed the Black Hebrews. Quer dizer, uma história de raças negras antigas, incluindo os hebreus e negros. Tá aí quem conhece inglês. É exatamente o que está escrito ali. A história de raças negras antigas, incluindo os hebreus e negros. Não está falando de nenhum judeu sefaditas aqui. Nenhum momento. Nenhum momento esse livro está falando que os judeus sefaditas, criados pelos judeus askenazi para ajudar seus irmãos que roubaram a América, em nenhum momento o livro Timbuktu from Babylon está falando que os judeus sefaditas são os verdadeiros judeus da Bíblia do Almeida. Em nenhum momento. Isso tem que ser rapidamente analisado antes que vire uma bola de neve. Antes que pessoas pensem que o livro está elevando pessoas, promovendo pessoas ao status de judeus da Bíblia. Então, essa parte 1, nós vamos ter todas as partes do livro, inclusive na página do PDF, na página 2, diz assim:
Até tempos comparativamente recentes, o conhecimento de que a África Negra era o assento de civilizações e culturas altamente envolvidas durante uma época em que a Europa era limitada a um pequeno grupo de estudiosos, que grandes impérios como Gana e mais tarde o Mali floresceu durante séculos, enquanto a Europa dormia através da Idade das Trevas. E nós vamos falar da Idade das Trevas para você, que o MEC não fala, que as faculdades não falam, que as universidades não falam, que os artistas, que os apresentadores, os âncoras de jornais e televisão não falam, que os sites do Google não falam, que o próprio Flávio Joséfo não menciona no seu imenso livro de mais de 1000 e poucas páginas, dessa Idade das Trevas. O que tem sido ignorado pelos historiadores. Olha aí, ó. Milhares de anos antes disso, como Rudolf Windsor observa neste livro esclarecedor, a civilização começou com as raças negras da África e da Ásia. Olha bem o que diz o livro na página 2. Incluindo os hebreus. Então, a Europa Ocidental não tinha nações. Que coisa, hein? Então, a Europa Ocidental não tinha nações como tal, e seus habitantes da Idade da Pedra tinham apenas as ferramentas mais cruas e viviam em cavernas. A Europa vivia em cavernas, o povo não tinha estudo, estava vivendo uma Idade das Trevas, até que Hernando Cortés invade a América e aprende com os astecas mais os incas a vencer na vida. Quer dizer, as pessoas que enriqueceram os espanhóis viraram escravo dos espanhóis. E depois da mais nova nação chamada Portugal, que abrigou ali Inglaterra e França. Podemos dizer que a Espanha, ela criou um carro chamado Portugal para que a Inglaterra e França se camuflassem nesse nome Portugal. Então, quando você muitas vezes vê a palavra Portugal dos livros de história, saiba você que foi a Espanha criando uma roupa, criando talvez uma fantasia para que as pessoas viessem dizer: Portugal invadiu o Brasil. Não, mas quem invade o Brasil é a Inglaterra e França. E a Espanha invade a América do Sul, América do Norte e parte da América do Sul, América Central e parte da América do Norte. Tanto que a América Central se chama o quê? América Espanhola. Não precisa você fazer muita busca de pesquisa para saber disso. Então, esse livro aqui, devido à literatura escassa, né, sobre as contribuições dos negros para a civilização mundial, a maioria das pessoas hoje tem a opinião errada de que as raças negras têm pouca história real. As pessoas não sabiam, por exemplo, que os antigos hebreus, mesopotâmios, fenícios, egípcios eram negros. Agora, um crescente corpo de literatura apresenta a ilustre história dos negros e suas enormes contribuições. Esse livro, cuidadosamente pesquisado, é uma edição significativa a este campo vital do conhecimento. Ele apresenta detalhes fascinantes da história, desde os primeiros tempos registrados, das raças negras do Oriente Médio e da África também. Então, a discussão de Windsor sobre a civilização islâmica e o movimento dos hebreus negros para todas as partes da África é edificante e
absorvente. Os leitores desse livro, independentemente da raça, encontrarão esta história factual de uma herança nobre, um valoroso enriquecimento para o conhecimento da história do mundo todo. Um livro que vale a pena você começar a ler, ver a biografia. Só para você ter uma ideia, a biografia de Rudolfo Windsorf nasceu em Long Branch, Nova Jersey. E depois de morar em várias comunidades de Jersey, o autor desse livro, a sua família se instalou na Filadélfia, onde frequentou o Community College, estudando psicologia e ciência política, Gratz College, onde se especializou em estudos hebraicos, aramaicos, e além disso, ele tem 4 filhos e uma filha. Esse Windsorf, que escreveu esse livro, nenhum estudioso, nenhum dono de faculdade ousa questioná-lo em relação a essa história muito forte que não é contada aqui na América, que não é contada aqui no Brasil. Na sala de aula onde teu filho está, ele nunca vai chegar na tua casa dizendo: mamãe, beijo, benção pai, benção mãe, hoje eu aprendi sobre os pretos. Ele vai aprender que os pretos foram escravos, ele vai ficar triste, por que fizeram isso com o povo preto, mas ele não vai saber a história do povo preto, porque no Brasil o povo preto não tem história. O povo preto tem uma falsa história, que é contada desde o jardim da infância até o último ano letivo. Então isso é muito sério. Muito sério. Tem um trecho do livro do Timbuktu, From Babylon, que ele diz o seguinte, abre aspas, meu motivo, o Windsorf diz, meu motivo na escrita era dar a verdadeira história do afro-americano que foi excluído dos livros didáticos. Olha só, ele está dizendo, não é só o Edson Silva História não. Há 10 anos atrás eu falava isso, eu era maluco. Como é que pode? E você tem aqui na página 4 do PDF do Timbuktu, From Babylon, a seguinte nuance, olha o que ele fala no livro. Meu motivo na escrita era dar a verdadeira história do afro-americano que foi excluído dos livros didáticos. Gente, o professor Windsorf é um forte defensor do desenvolvimento econômico e cultural da comunidade negra. É um homem íntegro. E ao servir a comunidade, ele foi membro e presidente de várias organizações. Várias organizações. Foi um delegado da Conferência do Poder Negro de 1968 e foi designado delegado em nome dos judeus etíopes para conhecer o senhor Makonnen, funcionário da missão etíope para as Nações Unidas no início da década de 1970. E além disso, tem mais. O senhor Windsorf é o autor do livro O Vale dos Ossos Secos, que você deveria ler. Você que está fazendo live na internet, vídeo na internet com este livro, você não deveria ler esse livro logo ensinando as pessoas aqui, se você também não leu o livro também de Rudolfo Windsorf, chamado Vale dos Ossos Secos, que vai abrir que destrói esse judaísmo que está aí hoje. Destrói essa religião mentirosa que está se fazendo passar no lugar dos verdadeiros. As condições que enfrentam pessoas negras na América, gente, é avassaladora. Como resultado de algumas dificuldades com várias empresas de livros, o senhor Windsorf estabeleceu sua própria empresa chamada Publicações da Série Dourada de Windsorf. E em 1988, o Windsorf redesenhou seu primeiro livro, Da Babilônia a Timbuktu, que também é outro livro que você deveria adquirir. Certo? Da Babilônia a Timbuktu, que é um outro livro que nós vamos estar adquirindo para você. Vai estar chegando em nossas mãos, assim como chegou o Timbuktu para a Babilônia,
vai chegar em nossa mão a Babilônia a Timbuktu, que é um livro extremamente importante, e o Vale dos Ossos Secos, que são 2 livros escritos pelo mesmo autor, que, aliás, tem centenas de livros falando sobre a história do preto. Não é só Timbuktu from Babylon, não. Se você acha que é só esse livrinho aqui, você está redondamente enganado. A carreira de livro que o Whitson tem, dá para fazer uma biblioteca 2 vezes maior do que a biblioteca da Quinta da Boa Vista. Tanto de livro falando do que ele fez, do que ele foi e sobre o que ele falou, através de outros autores também. Então é uma informação que, para pessoas que estão chegando agora e conheceu esse livro e acharam um meio de livrar a barra dos judeus falsos, muitos que estão chegando agora, eu encontrei um meio de livrar a barra de vocês, hein? Eu só vou trocar, vou tirar o Askenaz, vou botar o Sefardita e vou botar vocês de novo como judeus. Vai cair a ficha. Vocês podem enganar algumas pessoas, mas vocês não vão conseguir enganar todo mundo. Não é verdade? Houve-se dias em que enganar todo mundo era o troféu dos falsos judeus da ONU. Aonde eles iam, se era religião, se era faculdade, se era universidade, cristianismo, catolicismo, espiritismo, budismo, o mundo todo acreditava que esses judeus de hoje eram os verdadeiros. Mas a partir do momento em que o tempo vai passando, a verdade vai se aproximando, porque a verdade nunca está atrás. Se lá atrás alguém tentou e imaginou que ela ia ficar enterrada lá atrás, o passado não pertence à verdade. A verdade ao futuro pertence. E é no futuro que ela vai vir, ao contrário, contra a onda e a maré da mentira, para devastar toda a informação errada que esse sistema colocou nas nossas vidas, para nós aceitarmos como verdade. O livro de Timbuktu from Babylon, ele é claro, nação. Ele diz logo nas primeiras páginas, bem claro, para quem não entende um pingo, é letra. From Babylon Timbuktu, uma história de raças negras antigas, incluindo os hebreus negros. Como é que vão dizer para mim que os judeus sefaditas da Espanha e Portugal são os verdadeiros, se o próprio livro, na primeira página da história, já está dizendo que From Babylon Timbuktu está tratando de uma história de raças negras e antigas, incluindo os hebreus negros, e se dentro dos judeus sefaditas não existe povo de raça preta, de cor preta. Olha bem, olha como as coisas vão começando a ficar esquisitas para o lado da mentira. Se você for buscar a árvore genealógica do povo judeu sefadita, não existe preto nessa linhagem. E aí você vai ver que, se não tivermos cuidado, podemos transformar algo tão valioso em algo que vai ter o mesmo poder de enganar as pessoas, e quem mereceria reparação pelo prejuízo histórico continuará com prejuízo, porque, mais uma vez, a mentira ela vai começar a dar o seu último suspiro para tirar das pessoas a verdade que não poderia estar ocultada, pelo menos não nesse momento. Então nós temos que ter muito cuidado, nação. Muito cuidado. Se nós não tivermos cuidado com livros, por isso que eu falo, gente, cuidado com pessoas que leem livros e do nada viram professores. Cuidado com pessoas que fazem leitura de livros uma vez só e acham que entendeu o enredo. Existe algo no livro, para você que não sabe, que não é só você ler com os teus olhos. Quando você lê um livro, a primeira parte do seu corpo que processa informação são os olhos, mas os olhos não têm cérebro. Para os olhos poderem ter a informação encaixada dentro da sua vida a partir dali, ele precisa fazer uma releitura.
A primeira leitura você faz para conhecer, a segunda você faz para entender, a terceira você faz para gravar e a quarta você já faz virar uma didática. Não existe didática através da primeira leitura, existe engano. Você pode pensar que entendeu um livro, entendeu uma revista, entendeu uma carta e vai lá e já começa a ensinar uma coisa que só leu uma vez. Você não vai ensinar a verdade. Você vai ver que lá na frente alguém vai te cobrar. Cara, tem alguma coisa... Eu já fui vítima disso. Eu sei disso. Eu já estou falando uma coisa que eu vivi. Já teve muito tempo atrás, eu lia livros e depois eu queria explicar aquele livro e daqui a pouco a pessoa dizia, mas lê de novo lá, que não é isso não. Eu ia lá, caramba, é verdade, não é mesmo. Depois daquele dia, nunca mais eu quis errar dessa forma. Porque imagina, se eu errar aqui na internet, nação, olha, porque não é que nós somos donos da verdade. Gente, é porque na posição que eu me coloco hoje, que eu me prontifiquei, eu não posso errar. Não estou dizendo que eu não vá errar. Eu estou dizendo que todo cuidado para não errar, na condição que eu me encontro, ela é muita responsabilidade. Porque olha quantas pessoas acreditam na gente, acreditam no canal, acreditam no nosso trabalho. E o fato de eu não poder errar não é uma questão de honra, ele não pode errar. É uma questão, gente, de responsabilidade. É um ai de mim se eu errar. Porque se eu não tivesse essa preocupação, que eu não entrasse na internet, que eu não viesse com esse trabalho, que eu não me dispusesse a estar botando milhares de pessoas em xeque-mate diante das suas vidas. E outra coisa, eu vou morrer uma hora. E a alma quando sair de dentro de mim? E quando a alma sai do corpo, ela sabe a besteira que ela fez. Não pensa você que a alma vai sair do corpo, quem sou eu, de onde eu vim? Não. A alma não perde. A alma não perde a consciência. O corpo perde. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, que a gente lê, analisa, volta de novo lá, lê mais uma vez. Você sabe que a Bíblia, ela é um livro que ela precisa ser relido várias vezes por todos nós. Você que talvez nunca foi evangélico, nunca foi um católico, nunca foi espírita, nunca foi nada. Mas você tem que ler a Bíblia. A Bíblia não é da religião. A Bíblia é da humanidade. Temos que quebrar esse paradigma de quando alguém vê alguém com a Bíblia na mão, qual é a igreja que você é? Quem é o teu pastor? Porque, mas Edson, mas a Bíblia está lá dentro da igreja evangélica e católica, está dentro porque eles levaram. A Bíblia está dentro desses lugares porque ela não tem perna e foi andando. Alguém pegou para te enganar. Você já viu alguém te enganar você com alguma coisa mentirosa? Não. Para alguém enganar você, ela tem que ter alguma verdade na mão dela. E a Bíblia e a igreja de pedra, o sistema, precisou pegar as Escrituras. Ninguém consegue enganar ninguém se não tiver uma verdade na mão dele. Você compreende? Para eu poder dizer para alguém que eu sou rico e não sou, eu vou lá, roubo um banco, engano uma pessoa, sou rico, eu tenho todo esse dinheiro aqui. Aquele dinheiro é uma verdade? É. Mas qual é a mentira? Ele não me pertence. E a gente tem que entender isso. A Bíblia é uma verdade? É. Mas por que ela está nas igrejas evangélicas, católicas, na religião? Ela está lá porque é levado, mas não pertence à religião. Enquanto nós não começarmos a botar o nosso cérebro para pensar em relação a isso, nós, com a Bíblia e tudo dentro de casa, continuamos a cair no conto da mentira. Você vê que tem uma passagem da Escritura que diz: se tiveres fé como o grão de mostarda, dirás a esse monte, passa daqui a colar, ele passa lá, sem duvidar no teu coração, porque aquele que duvida não suponho eu que consiga coisa alguma. Então veja, a Bíblia está mandando você ser do tamanho do grão de mostarda? De forma nenhuma. Ela está dizendo que você não tem que ser do tamanho do grão de mostarda, mas o que está escrito na Escritura é que você tem que ser como o grão de mostarda. Então existe uma diferença muito grande aí. Você vê 100% dos pastores no planeta, eles pregam para os seus fiéis que a Bíblia diz que nós temos que ser do tamanho do grão de mostarda. E você entra na Escritura e você não encontra essa frase. Você encontra que nós devemos ser se tiverdes fé como o grão de mostarda. Se tiverdes fé
como e não do tamanho. Então, analisa. Mas irmãzinha, é só um errinho. Mas é um errinho que faz um grande estrago. É um errinho que faz um grande estrago na humanidade. Você está amaldiçoando a tua fé, a tua certeza, quando você diz que tem que ter fé do tamanho do grão de mostarda. Analisa bem, lê a Escritura, reveja o conceito e vê se é isso que a Escritura está dizendo. Dá uma olhadinha lá, vê direitinho. E se nós erramos tanto lendo a Bíblia que não era para errar, imagina um livro de história que há algum tempo atrás nenhum de nós estávamos acostumados a ler livros desses naipes. Não é verdade? Temos que ter muito cuidado. Porque nos últimos dias, pessoas quererão imitar o nosso trabalho, mas quando você for comer daquele trabalho, pode ser que você encontre algo estranho. Não podemos abrir mão. Esse conteúdo, gente, eu não me meto em conteúdo de ninguém que eu não trato aqui no canal. Eu procuro buscar, saber, né? Elon Musk, eu falo sobre o Elon Musk. O Elon Musk, eu falo muito sobre o Elon Musk, eu falo mesmo. Mas tem pessoas que sabem muito mais do que eu, porque o meu vídeo não é tratar sobre Elon Musk. Elon Musk é apenas um detalhe importante de tudo aquilo que a gente vem dizendo durante 10 anos, aqui na internet. Mas sobre pretos, sobre hebreus, sobre os judeus falsos, sobre os astecas mais incas, o livro de Acacó, como muitos já leram errado, pensando outra coisa, são conteúdos que nós não precisamos tirar de ninguém, porque o canal Último Dia, junto com a nação de muitos que estavam lá atrás, nós trouxemos esse conteúdo da verdade para as redes sociais. Então nós temos autoridade no assunto. Nós podemos parar qualquer pessoa, não só na internet, mas no planeta, e dizer: você está errado nisso aí. E eu vou te mostrar agora que você está errado. E eu tenho condição, capacidade, competência, e a nação também, de mostrar para você que você está errado. Não é questão de humilhar, não é questão de querer ser o dono da verdade, como dizem, mas nós temos que ser audaciosos, intrépidos, quando uma verdade está sendo contada por outras pessoas de maneira não verdadeira. Se você está vendo que a pessoa está falando uma coisa e tem um monte de gente assistindo aquela pessoa, e você está sentindo, caramba, que o cara está falando que não é aquilo, e você vai deixar o tempo passar para quê? Para virar uma bola de neve? Depois que virou bola de neve, se deixar a pessoa crescer, já era. Aí, sabe como é que vai ficar a situação? Que você está perseguindo ela. Porque se deixou o tempo passar, muitos que não te conheciam nem sabem quem você era, estão vendo você chegar agora que a pessoa ficou grande, a pessoa está ali 2, 3 anos falando aquela mentira, e agora que você se manifestou, tu deveria se manifestar antes da bola crescer. Então é o que o canal Último Dia está fazendo. Nós temos mais uma vez o canal do professor Afonso, Ciência de Verdade, que está levando muitas pessoas ao erro. Um homem que faz um excelentíssimo trabalho, volto a dizer. Um homem que tem dignidade, que sabe o que diz no assunto que ele domina sobre ciência, mas não na história. E tem muitas coisas nos vídeos que ele colocou, nos últimos vídeos, que está tudo errado. E tem pessoas pensando que está tudo bem. Tem pessoas que estão dizendo: nossa, que estudo maravilhoso. Pô, o estudo pode ser maravilhoso, mas não quer dizer que ele é verdadeiro. Quando falado para mim de Papai Noel, foi maravilhoso. Hoje, aquilo que é maravilhoso para mim não é verdadeiro. Estudo maravilhoso não determina se a coisa é... Você pode contar uma mentira e ela ser maravilhosa. E muita gente até fica feliz com isso. Dizer para mim que esses judeus que estão aí hoje na televisão,
no sistema religioso, são os verdadeiros, é maravilhoso. Mas não é verdade. Eles não são os verdadeiros judeus. Os verdadeiros nem sabem quem eles são. E quando eles passam a ouvir, eles não aceitam. Por causa da maldição ainda de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 18, do verso 15 ao verso 68, que mostra ali o passo a passo dessa maldição todinha que os judeus eles tiveram. Então, na primeira parte desse livro, vai estar contando uma história de raças negras antigas, incluindo os hebreus e os negros. Essa é a primeira parte do livro Timbuktu from Babylon, que você vai poder ler na íntegra. O livro fala de quê, Edson? O livro fala da civilização negra antiga, de Sam e Cush, a origem da raça branca, a cultura afro-asiática vai para a Europa, os judeus negros originais. Aí você vai ver falar dos árabes negros, dos judeus negros, dos etíopes, Gênesis do cristianismo, da Etiópia, da Arábia, o nascimento do Islã, o primeiro estágio da Revolução Islâmica, Islã e judaísmo, as duas filhas do judaísmo, o segundo estágio da Revolução Islâmica. Depois você tem ali a civilização negra da África, o livro trata disso, a terra do Nilo, o reino antigo, a mitologia egípcia, o Médio Oriente, o novo reino ou o novo império, Akhenaton e a Merhotep 4, Ramsés II, Cush, Etiópia, Cush Conquest, retenção da identidade cuxita, os hebreus de origem negra do Egito e Etiópia, Tabiban, Camante e o Ansbara Jervis, os judeus da República Malgache. Aí você vai ver falar da Lavalona, vai ver falar aí dos Bucutucos, os judeus negros do norte da África, o Império Judeu Negro. Está vendo como é que a rainha Navalona, ela era uma hebreia? O próprio livro está dizendo, os judeus negros do norte, os judeus da República Malgache. Olha como o próprio livro Timbuktu from Babylon, ele mostra que os baianos são descendentes dessa rainha. E ela era judia também. Uma boa notícia, depois que nós relemos o livro, é que a rainha Navalona também era da tribo de Judá. Era o remanescente que sobrou. Foi o remanescente de Romanos 11, aonde Iarro diz para Paulo e Paulo diz para os gentios que eles não passariam pelo crivo da escravidão, pelo sofrimento, pela tribulação. Mas não diz que eles não iam deixar de ser castigados. O povo baiano é descendência direta da rainha Navalona. O povo baiano são os judeus mais originais que existe no Brasil. Me desculpe o restante, me desculpe o povo carioca, eu também sou carioca. Mas quer saber quem é os judeus verdadeiros, puríssimos, é o povo baiano. E me prove alguém o contrário. E quando você pega esse livro, Timbuktu from Babylon, Bahia, a sua história está aqui. Mas os outros também não são judeus, são. Mas houve miscigenações, houve misturas, né? Não vão deixar de ser judeu por causa disso, da Bíblia do Almeida. Mas os verdadeiros judeus, a forma que os judeus da Bíblia eram, os traços dos judeus da Bíblia do Almeida, é os traços baianos de hoje. Pode, se alguém quiser fazer comigo, um reitor de faculdade, você que é professor, tem lá seus 20 anos de professor, você que é da Rede Globo, você aí o Gentili, você aí o Jô Soares, a Maria Gabriela, a Ana Maria Braga, Telecurso segundo grau, quiserem fazer uma live, me botar na roda viva, botar ali um monte de professores estudiosos em volta para me perguntar, fica à vontade, te garanto que nem livro quero levar, eu quero responder vocês tudo daqui. E que vocês procurem o que eu falar e vocês vão encontrar tudo. Eu garanto isso para vocês. Pode ser ao vivo, melhor ainda. Se for ao vivo, melhor ainda. Que a chance de eu errar para vocês é mais, né? Mas a Bahia, ela é hoje, no cenário mundial, para a representatividade dos judeus da Bíblia do Almeida, dos Iahudins, os que mais se aproximam da forma como eram os grandes judeus dessa tribo, dessa quarta tribo, filho de Jacó. E isso não é ensinado por quê? Por que isso está sendo escondido?
Por que isso não é falado nas escolas? Por que isso não é conversa de família? Por que seus vizinhos, quando botam a cadeira lá no portão de casa para poder conversar, não conversam sobre esse assunto, que é o assunto que, para mim, é tão importante quanto nós sabemos que o Salvador é preto? Porque o sistema ensinou a gente a ser frio com a verdade. O que tem que te pressionar é a mentira. Nessa vida temporal, nessa fase que nós vivemos hoje, a verdade não pode pressionar ser humano, que senão a mentira está perdida. E para isso eles têm todo o recurso para que essa situação aconteça. Se você analisar por que Bahia foi a capital do Brasil, a Bahia foi capital do Brasil um dia? Foi. E se eu fosse falar para você aqui o que aconteceu quando a Bahia foi capital, você, meu amigo, das duas uma, ou você vai se revoltar e ser quebrando tudo aí na Bahia, o que nós não queremos, muita calma nessa hora, ou você vai dar pulo de alegria por saber que lá em Isaías fala de como o Yahweh vai abençoar esse povo maravilhoso aqui no Brasil. Nós temos uma oportunidade de nos revoltarmos e uma de se alegrarmos, de nos alegrarmos. A de revoltar é nós sabemos o que foi a nossa história, e a de nos alegrarmos o que vai ser de nós na história que vai vir na frente. E aqui está o livro Timbuktu que tu foi a Babilônia, página 9. No índice técnico, judeus da República Malgache. E olha que ninguém fala isso. Eu não vi o Afonso falar isso. E olha que o Afonso não tem desculpa para dizer que não viu isso. Que isso aqui está na página 9. Não adianta ficar pulando o livro para poder falar apenas aquilo que beneficia os falsos judeus. Tem que ler o início do livro, tem que ir na biografia, tem que ir na introdução, tem que ir nos índices, tem que ir no glossário. Porque se começar a pular esse detalhe do livro, nós vamos parar em páginas que ali vai começar a vir um engano. O livro vai falar de Elad de Denit, o Império de Mali, o Império de Songhai, dispersão final dos judeus negros na África, início da África do Norte, os cananeus e fenícios na África, a cidade e a linguagem de Rambal, o Império de Mor, os excepcionais judeus negros, a expulsão dos judeus da Espanha, de Portugal, que não são judeus. Veja bem, é aqui, Afonso, que você tem que ler, Afonso, do canal Ciência de Verdade. Você tem que ler essa parte que tu não leu, eu vi lá. A expulsão dos judeus da Espanha, os espanhóis expulsaram os judeus. Não está dizendo aqui que expulsaram os judeus sefaditas espanhóis, não. Mas os próprios espanhóis expulsaram os verdadeiros judeus. Está aqui, Afonso, deveria ler isso aí. Tu vai se desmoralizar. E quanto mais tempo você deixar passar, mais difícil vai ser para você. Você vai querer virar meu inimigo. Mas eu não posso deixar você pegar a história que nós começamos e você, com o seu glamour de professor, de físico, de geofísico, você começar a arrastar um monte de gente para mentira. Agora, quem está com você, que quiser te seguir, beleza, mas ninguém vai poder dizer que não tinha uma outra verdade contada na internet. Olha aqui, ó. Os judeus africanos ocidentais durante o comércio de escravos, os judeus negros de Angola, os judeus entre os arrantes, os judeus negros de Dahomey, os judeus iorubá da Nigéria. A civilização antiga negra fala muito, gente. Olha aqui, são coisas que eu podia ficar aqui até amanhã falando sobre esse livro. Dá vontade de ler coisas aqui que eu queria ler, mas não vou ler, porque daqui a pouco a live vai ficar com 3, 4 horas, e aí a pessoa não vai entender bolufa, muitas pessoas não vão ter tempo para poder ver uma live muito grande, que é a realidade hoje. A nossa live vai encurtar bastante, mas nós teremos muito mais live durante o dia, com pouco tempo de duração. Que aí você pode pegar para o pátio e não fazer esse carnaval que estão se fazendo com a nossa história de novo. De novo querem colocar os pretos, de novo querem reforçar os pretos a não reconhecerem as suas identidades. De novo. De novo. E não pode deixar isso acontecer. Eu acredito que o canal Último Dias não foi colocado no YouTube por acaso. Eu acredito muito nisso, nação.
Nós não fomos colocados aqui por acaso, de forma nenhuma. Inclusive, no capítulo 2, vai falar a origem da raça branca. Que me desculpe, se tem uma coisa que me noja nesses livros, é dizer que branco tem raça e preto tem raça. Me perdoe, irmão. Ser humano não tem raça. Quem tem raça é animal. Nós não somos raça, nós somos a imagem do Criador. Quando você diz que uma pessoa é de raça negra ou raça branca, tu está chamando do Criador de animal. Me perdoe se ficou pesado para você. Não existe raça preta, não existe raça branca. Existe ser humano, de cor preto, cor branco, moreno. Porque a cor, ela é um detalhe desse humano. Um ser humano, ele pode ser preto ou pode ser branco. Uma pessoa não pode ser definida porque ela é preta ou branca. Ela tem que ser definida se ela é uma humana, ou se ela é um robô, se ela é um ET. Não é verdade? Se ela é um humanoide, se é um reptiliano, sei lá. Aí sim. Mas você pegar ser humano por causa da pele, é a mesma coisa que pegar dois sapatos, um branco e um preto, e eu começar a jogar que o sapato preto é melhor do que o branco, porque a cor branca é determinante. Não, cor não é determinante. Determinante é o sapato. Agora a cor vai determinar o meu look. É diferente. Tem roupa que não pega bem com o sapato preto, tem roupa que não vai pegar bem com o sapato branco. Um médico, por exemplo, ele bota ali a blusa branca, calça branca e bota um sapato preto. Fica esquisito, não fica? Tem que parar com esse negócio. Porque a raça negra, a raça branca, me perdoe, eu não tenho raça nenhuma. Eu não sou raça negro. Negro não é minha raça. Eu não tenho raça, eu não sou bicho, não sou animal para ter raça. Eu sou humano, eu sou imagem. E a Yahushua não nos fez a sua raça. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E isso é uma coisa que nem um sistema religioso consegue resolver. Porque lá dentro também eles pensam que eles são uma raça. Raça negra. E é isso que esse livro aqui... É porque na época que esse livro foi escrito, esse autor não tinha a visão que nós temos hoje. Ele fala muitas verdades aqui nesse livro, mas é a visão que ele não tinha a visão que nós temos hoje. E essa primeira parte do livro Timbuktu from Babylon, eu estou falando para você o que está escrito lá. Eu não quero ficar lendo o livro para não ficar chato para você. Mas uma coisa eu posso te garantir. Tudo que eu falei para você aqui agora, você encontrará no livro. Inclusive, a origem da raça branca, na página 20 do teu PDF. Capítulo 2. Eu abraço pessoa preta, eu abraço pessoa branca. Se eu ver uma pessoa preta e branca, o que vai definir para mim qual que presta, desculpa eu falar do termo empírico, não vai ser eu definir pela cor, não. Fulano presta porque é branco, o preto é sem vergonha. Ou então, o preto presta porque o preto, ele é trabalhador. O branco, ele só envolve com política, é isso. Não, negativo. O que vai definir se uma pessoa, ela é correta, ela é certa, ela é verdadeira, ela é justa, é o caráter. Porque o caráter é a cor da alma. Não é a cor da pele. Se cor fosse alguma coisa determinante para a escolha de quem vale e quem não vale, você não morreria. A sua cor te salvaria. Você quer saber como preto e branco não é nada para Yahweh? É quando você vai no funeral. Qual é a cor da pessoa que morreu branca? Qual é a cor da pessoa que morreu preto? Pô, os dois morrem? Então calma aí. No resultado final, só deveria ter só preto morto e branco tudo vivo. Ou só branco morto e preto tudo vivo. A cor da alma não é preta. A cor da alma não é branca. A cor da alma é caráter. Edson, caráter não tem cor. Eu te provo que tem. Se você acha que caráter não tem cor, nós vamos para apócrifos. E nós vamos te mostrar que caráter de alma tem valor. Tem cor. Você que pensa que não. Se teu líder não falou isso para você, teu pastor, me desculpa, perdoe. Mas a cor da alma não é a cor da pele. Você não pode prender uma pessoa porque ela é preta e julgar um branco porque ele é branco.
pessoa, quando ela é dada para uma vida errada, independe se ela é preta ou branca, o caráter dela já é sujo. Tanto que o próprio Salvador disse que o que contamina não é o que vem de fora para dentro. Eu sou preto, eu sou branco, não. O que contamina é o que sai de fora, é o que sai de dentro para fora. É o que sai de dentro para fora, é o que contamina. Como está a cor da sua alma? Ela está em trevas ou ela está na luz? É isso que determina. Eu sou o Edson Silva História. Esse é o canal Último Dias. E que a Rússia te carregue poderosamente nas palmas de suas mãos. Assista a segunda parte desta série Timbuktu for Babilônia. E estamos juntos. E vamos para cima, nação. Com tudo. Valeu, nação.